Ayaka pranante, ayaka pranante, doi con kurune toirarakun. Ayaka pranante, doi con kurune toirarakun. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pablo. Estamos aqui mais uma vez conversando com vocês aqui no canal Chai, que é um canal voltado para o bem viver, voltado para atividades ligadas a esse sentimento que precisa se renovar e crescer na humanidade, para a gente conseguir estabelecer um contato mais positivo com a realidade ao nosso redor, né? E hoje nós vamos conversar com a Jainara, que eu peço desculpas mais uma vez, que eu estou com uma certa dificuldade de pronunciar seu nome, mas que a professora Vera Salles, aqui, que é a nossa companheira, vai ter o prazer de fazer a apresentação mais detalhada. Por favor, professora Vera. Eu vou apresentar o nome indígena, que eu não sei se as pronúncias são essas, mas o nome indígena Riuá, que quer dizer dente de leão. Não sei se esse dente é afinado. Mas, enfim, ela é originária do povo Crepim-Catege e é o território geral da Toco Preto, povo quase em extinção, que, pelo que a gente viu, fica perto do município de Arame, Grajaú, mais ou menos isso. Ela saiu de lá e atualmente ela está morando no estado do Tocantins, tem 34 anos e 5 filhos. Ela tem magistério indígena, trabalha com artesanato e pintura corporal. É defensora dos direitos humanos e sociais. É isso que nós vamos conhecer um pouco mais da vida da Riuá, tá certo? Assim? Sim, aí agora a apresentação da gente. Eu sou Vera Salles, eu sou professora, aposentada da Universidade Federal do Maranhão, também sou defensora dos direitos humanos e das causas indígenas, afro, todas as causas que hoje estão abalando e estão mexendo com toda essa sociedade brasileira, né? E também da cultura de paz. Meu nome é Hamilton Faria, eu sou poeta, eu trabalhei a minha vida inteira com cultura, fui coordenador e presidente do Instituto Polis, trabalhei quase 30 anos lá, fui também professor universitário, me aposentei como professor universitário da Faculdade de Artes Armando Álvares Penteado. E sou consultor cultural hoje também, e trabalho com a cultura de paz, e trabalho também pelo reencantamento do mundo. É isso. Eu sou Marina Barros, sou professora, tenho formação em História, Ciências Sociais e Pedagogia. Trabalhei e trabalho com Educação e Arte, por acreditar que são duas áreas do conhecimento muito importantes para a formação das pessoas, para desenvolver o senso crítico. Então, eu acho fundamental. Estou aqui falando também que não só atuo como professora, mas sempre atuei e continuo atuando por justiça social, por acreditar que uma outra sociedade é possível. Bom, eu, além de apresentador do canal Chai hoje, eu sou aluno da professora Vera, que tive o prazer de ser aluno dela nos cursos de jornalismo e rádio e TV na Universidade Federal do Maranhão, onde eu também me formei no curso de História, sou historiador, bacharel, né? E sou músico. Bom, vamos começar, né? Boa tarde. Melhorou? Boa tarde, eu sou do povo, Crepom-Catê. Meu nome é Riuá, terra indígena Geraldo Toco Preto. O meu povo, ele fica aqui perto, próximo de Grajaú, né? A gente teve nosso território demarcado em 94,
mas até hoje a gente sofre um silenciamento, um apagamento, e a gente vem lutando para garantir que as políticas públicas cheguem de forma eficaz dentro do nosso território. Hoje a gente é atendido, por exemplo, por uma CTL, a CTL é uma coordenação técnica local da FUNAI. A gente é atendido por uma de outro município, né? E assim também é no campo da saúde. A gente também é atendido por um polo de outro município. Então, como é que é uma coordenação técnica local, sendo que local, no meu entender, é algo mais próximo, né? Que é o local mais próximo daquele território, que é o município mais próximo, não em outro município mais distante. E muitas vezes a gente não consegue resolver nossas problemáticas por conta disso, por esse apagamento que a gente vem sofrendo ao longo desses anos. São praticamente 34 anos, né, que a gente teve o território demarcado, mas até hoje a gente sofre pela colonização e o nosso silenciamento, né? Então, acho que, em nome dos que não estão aqui presentes, que a gente se sente honrado de estar aqui tendo um espaço de voz para falar que nós existimos sim e que nós somos um povo e que nossos direitos devem ser respeitados, que direito não se negocia, independente de quantidade, porque hoje, gente, é pouquinho. Nosso povo morreu já 60%, né, do nosso povo, por questão mais de falta de saúde, né, na negligência da saúde, mas que a gente ainda está resistindo aqui. Hoje a gente tem 2 anciãos vivos, né, um falante da língua materna, os demais não falam mais, devido à implantação da colonização muito presente dentro do nosso território. Mas, graças a Deus, ainda estamos aqui de pé. Estamos aqui, né? Como diz o filme, né? Estamos aqui. Iuá, me diga só uma coisa: essa ideia do apagamento, do silenciamento, é uma ideia do colonizador, né? Sempre foi um instrumento do colonizador apagar a emergência das culturas, que não fosse a cultura branca, ocidental e por aí afora, né? Os indígenas brasileiros sempre viveram muito no apagamento cultural, esse silenciamento que você fala. Mas você está trazendo um silenciamento maior ainda, um silenciamento existente dentro das próprias da própria questão indígena hoje, né? Um silenciamento talvez maior do que existe com outros povos originários, né? Mais conhecidos, vamos dizer assim. Por que você acha que está acontecendo isso com vocês? Deixa eu só aproveitar essa pergunta do Hamilton e introduzir uma outra que acho que tem ligação. O branco, ele procura casar com as indígenas para se apossar do terreno? Então, nosso povo, como ele morreu bastante, então as indígenas não pode casar com parente, né? E aí acabou muitas casando com pessoas brancas de fora. Mas casou por amor ou para se apropriar do terreno? E esse apagamento, por que você acha que ocorre mais especificamente com o seu povo, vamos dizer assim? Assim como o meu povo, eu acredito que outros povos que são pouco, né, em questão de números, sofrem a mesma situação que a gente, né? Não estou aqui julgando nenhum povo nem nada, mas politicamente, né, esse povo que é pouquinho não é interessante, né? Porque a gente vê, né, que os governantes estão interessados mais em números, não em garantir uma política, né, pública eficaz para os povos indígenas. O que eu vejo
uma política voltada para a autopromoção, né? E maquiando com alguns, não vou generalizar, para dizer que está tudo bem em todos os territórios, sendo que não está, né? E a gente vê, fico muito feliz que os indígenas de grandes populações têm suas deficiências, como todos os territórios têm, mas que eles têm alguma coisa, né? Enquanto esses que são minoria, em nível do estado do Maranhão, por exemplo, quase nada. Tudo que a gente tem foi luta do próprio povo, e apesar de ser luta do próprio povo, acabou que a gente que eu falo o povo, né? Sofreu represália, foi processado, porque teve que fazer ações que, diante dos olhos da lei, era ilegal, né? Então, hoje, se a gente tem uma escola, se a gente tem um apoio de um carro da saúde para uma emergência, foi o próprio povo sozinho. A gente não teve, assim, apoio, que a gente sabe que existe o governo do estado e o governo federal, né, que tem estrutura para dar assistência nas políticas públicas, né, que não chegam lá na ponta, que é dentro das bases, dentro dos territórios. Por exemplo, hoje a gente tem uma brigada voluntária de pré-fogo, a gente tem, hoje não, né, desde sempre. Aí, agora que a gente está começando, né, dar mais voz, assim, porque nem nós tinha voz, né? Agora que a gente está começando a falar deles, aproveitando os espaços que a gente passa. A gente tem a Brigada de Agentes Ambientais e de Pré-Fogo, que eles fazem o trabalho dentro do território voluntariamente, né? Sendo que existe territórios que existe 3 brigadas, por exemplo, enquanto o nosso território, o nosso povo não tem nenhuma brigada, né? Reconhecida, né? Porque a gente sempre esteve aqui, sempre fazendo a defesa, sempre fazendo nosso trabalho, a prevenção do fogo. Recentemente teve um fogo, né? Um pequeno incêndio, e assim, descoberto, porque a gente sabe que quando você vai apagar um fogo, ou você vai fazer uma fiscalização, você corre riscos, né? E aí esses pais de família, às vezes, passa 2, 3 dias, até 10 dias no mato, e suas famílias ficam totalmente descobertas. E os órgãos que têm competência para auxiliar, não sei o que acontece. Não sei se eles não estão sabendo, que eu acho que estão, né? Mas praticamente não se importam. E aí, por isso que eu falo que a gente sofre esse apagamento, porque como é que você sabe que lá na TI está tendo uma brigada voluntária, desde quando começou, né, o bem dizer que a gente conseguiu a demarcação do nosso território, tem os agentes ambiental, né, dos próprios indígenas, há mais de 10 anos, e ninguém nunca houve um espaço para contratar esse pessoal, né, reconhecer eles como prestadores de serviço, porque a gente sabe que a terra é da União, a gente não está falando de recurso, mas não tem como falar disso sem não falar sobre isso, mas que tem responsabilidade do governo do estado também fazer esse trabalho dentro dos territórios, independente do governo federal. O governo federal tem sim, mas o do estado não pode ser omisso dessa responsabilidade de cuidar da terra e dos. Riuá, com licença. A gente já teve conversa com outros representantes de povos indígenas, o Magno Guajajara, particularmente, e falamos justamente dessa questão das brigadas, né, que ele era parte de uma brigada lá no território dele, e como o governo do estado, aqui no Maranhão, inclusive, é uma dificuldade para combater incêndio até na capital. Você tem muitas queimadas na própria capital e os bombeiros só aparecem se for um incêndio de proporções dantescas. É uma coisa muito fora de controle, ameaçando a cidade e tal. E aí você está falando agora do reconhecimento das brigadas. O que esse reconhecimento implica? Eles se tornam remunerado? As brigadas recebem equipamento, recebem treinamento? O que é esse na prática? Por favor. Agora, do ano passado para cá, os meninos fizeram a capacitação, porque
antes disso, a gente sempre fez assim, foi e deu o que deu. A gente não tinha nenhuma experiência, né? Mas do ano passado para cá foi feita a capacitação. E é exatamente isso que você falou, que não está na prática acontecendo. Mas vocês reivindicam junto ao governo estadual e federal, de maneira organizada? Isso eu acho que importante o que a Marina está falando, porque muitas vezes essa visibilidade de um povo indígena, ele se dá muito pela presença dos indígenas como força atuante de mobilização, né? Ou vai para Brasília, luta contra o marco temporal, está em representações internacionais, em representações nacionais, em fóruns e coisas assim dessa natureza. Logicamente que isso também depende muito da capacidade daquele povo. Às vezes é um povo menor, um povo mais pobre, inclusive mais simples, às vezes distante, não consegue se deslocar no território para ter uma militância mais atuante e trazer essa visibilidade ao povo, né? Me parece que isso acontece com vocês, né? Vocês são um povo um pouco mais reduzido, um pouco mais distante, talvez, né? E tem essa dificuldade de entrar no mundo, no grande mundo que decide essas políticas, né? Porque senão o povo indígena vai ficar esperando os governos fazerem e cuidarem dos povos, e isso não acontece. Só acontece quando os povos se mexem mesmo, né? Veja o caso dos Yanomami. Tiveram uma repercussão incrível, internacional, etc., com parques, com coisas, etc., e aí vai lá o governo, mostra como um cartão de visita. Não que seja oportunismo do governo, não é isso, mas mostra como um cartão de visita, olha o que nós estamos fazendo com os povos indígenas, né? Eu penso que vocês, como que você vê essa questão da participação cultural e política do seu povo para entrar nesse cenário de decisão, vamos dizer assim, das políticas públicas? Rapaz, a minha opinião é bem baseada tanto no que eu penso quanto no que eu escuto, né, dos indígenas. Então, é bem dura, né, e muitas pessoas não gostam, mas é a verdade. A dificuldade, sim, esse povo que mora dentro do território, numa mata bem distante, né, significa problemas para tirá-los para participar dessas agendas. Em raras exceções, né, alguns conseguem participar, mas é em raras exceções, mas a maior parte não consegue, né? Porque o apoio logístico acaba sendo para eles um problema. Então é mais interessante ele pegar alguém do povo, de algum povo que está mais próximo, com mais acessibilidade, e levar em nome dos povos indígenas do Maranhão. Eu não me importaria quem fosse, né? O que pega é que não chega. Porque se eu vou para uma demanda para povos indígenas, então a demanda tem que chegar para os povos indígenas, não para o povo indígena, né? Então é nessa parte que eu particularmente não concordo. Porque se trata de povos indígenas, não tem como deixar, porque na hora de buscar, eu vou lá representando os povos indígenas. Eu estou aqui representando os povos indígenas do Maranhão. E aí, quando dá certo, aquele povo é excluído. Por quê? Por que que não chega para aquele povo? Entendeu? Essa é o meu questionamento. Por que que não chega? Lá na ponta. Né? Por exemplo, no nosso território, quando chove, né, fica inacessível. E aí muitos têm que se deslocar de canoa, ou a pé, porque fica inviável, né? A gente fica impedido de entrar e sair. E a gente sabe que existe outros mecanismos, né, que é os motores à voadeira, outras formas de deslocamento, até mesmo por questão de saúde. Se alguém passar mal, como é que vai tirar essa pessoa? Se não entra um carro, se não entra uma moto, se não ser pelo rio. E nem isso a gente tem esse apoio. E não é falta de não ter a disponibilidade daquele equipamento, porque a gente sabe que tem. É uma coisa simples, é um pingo d'água no meio do mar.
Então, muitas vezes, as coisas não acontecem porque as pessoas realmente não querem fazer. Porque dentro dos órgãos, embora que eu não vou generalizar, mas existe pessoas e pessoas, umas que trabalham, né, com amor e outras que estão lá simplesmente pela questão do salário, mas que não está nem aí de fato para os povos indígenas. Estou perguntando, já que a gente tem, você coloca essa dificuldade toda do poder estatal de fazer valer essas respostas, como é que é a receptividade dessas demandas com a imprensa? A imprensa dá abertura para os povos indígenas, principalmente os minoritários, como você está colocando, fazer essas reclamações? Elas conseguem chegar aos jornais, por exemplo? Apoio do uma TV, acho que era difusora, se eu não me engano, né? Dos indígenas aqui, que não é do meu povo, mas é do município, que ele tem mais de 50 alunos que estavam quase 2 anos sem aula, os meninos, acho que vocês viram as matérias, os meninos sentados nos bancos de madeira, e enfim, e aí eles vieram. Mas, assim, até algumas imprensa, elas têm, não sei o motivo, né? Mas elas têm essa dificuldade de pegar esse tipo de caso, porque é uns casos que parece que fica com medo de falar sobre isso, ou de alguma forma sujar a imagem de fulano ou de ciclano. A gente não está aqui para julgar a imagem de ninguém. A gente está aqui cobrando políticas públicas. As pessoas têm que entender que eles estão ali como servidor público, prestar serviço para o povo, para os povos, tanto povos indígenas quanto os brancos. Esse é o trabalho deles. Não é levar para como algo pessoal. Se as pessoas reclamam que a educação, que a saúde, ou que não tem estrada e etc., então tem que fazer o quê? Melhorar, não se zangar e não fazer nada ainda mais. É o que eu acho. Vocês procuram a imprensa alternativa? O que é a imprensa alternativa? Como é que a gente pode falar? Eu não sei como é que é no Maranhão, mas são, em geral, são tudo pela internet. Não é, dificilmente você vai encontrar o jornal por escrito, mas é pela internet. E são pessoas que defendem as comunidades indígenas, defendem Assim, a gente tem um parceiro, né, que é a Agência Tambor, do Maranhão, né? Claro que eles não pegam tudo, né? Tem algumas coisas porque a demanda é muito grande também para eles. Mas sempre que eles podem, eles são parceiros do nosso povo, né? Inclusive agora esse ano teve um episódio que morreu centenas, milhares de peixe, né? Surubim, pintado. Tem um vídeo, tem um tudo, né? A gente não sabe qual foi a causa. Se foi agrotóxico, se foi causa natural, a gente não sabe. E eles ajudaram a gente a publicar, né, essa notícia de fato e não. Os órgãos até agora não deu nenhuma resposta sobre isso. Os peixes se acabaram lá, que já tem mais de 2 meses, né? E ficou por isso mesmo. Mas eles ajudaram a gente a noticiar, inclusive quando teve o fogo lá também, esse mês ainda também. Quando teve o fogo recentemente, eles também ajudaram a noticiar também, inclusive que não foi eu, acho que eu não fiz parte dessa entrevista, dessa segunda, mas teve outras lideranças que fez e eles faltaram sobre isso também, mas a gente divulga, mas você sabe como é bem difícil as coisas acontecer, mas a gente tem esperança que vai acontecer em algum momento. Sim, agora eu quero entrar. Não, só lembrar que essa Tambor é um colega nosso lá da universidade, o Ed Wilson, que ele faz tempo, ele denuncia todas as causas que estão aí, né? Causas que não têm atendimento de governo, de políticas públicas, né? Que é um órgão muito interessante que atende muitas comunidades.
É isso que eu quero lembrar. Eu só queria fazer uma questão para Iuá, Jainara, que é o seguinte: geralmente, como que essas comunidades ganham visibilidade? Né? É buscando parceiros e aliados. Buscando parceiros e aliados. Aliados na imprensa, aliados na escola, entre os professores, nas universidades, buscando nas ONGs, né? ONGs confiáveis, né? Existem muitas ONGs confiáveis, voluntários, né? Eu pergunto o que vocês têm realizado para formar esse grupo de parceiros que ajude a levar de forma confiável vocês às fontes das políticas públicas, sem uma intermediação gananciosa, uma intermediação que ajuda, na ânsia de ajudar, faz mais apagamento ainda. Né? Porque às vezes acontece isso, né? Tem gente que diz que vai ajudar, mas causa mais apagamento ainda. Então, como que vocês têm buscado esses aliados e parceiros para chegar nesse campo das políticas públicas e construir políticas públicas para os seus povos e para os povos que sofrem mais gravemente esse apagamento cultural? A gente vem engateando, né, tentando buscar esses parceiros. Não é fácil, porque muitos não conhecem a história, alguns conhecem, mas já é distorcida, já chegaram totalmente distorcido, e aí aquelas pessoas já não têm interesse, né? Porque tem essa desconstrução também, né? Infelizmente. E aí é um processo bem difícil, né? Mas aí os que se interessam em parar, né? Porque tudo é tempo, parar para ouvir mesmo a demanda e acha, não, é realmente vale a pena, mas só que é um processo mesmo bem lento, lento, lento mesmo. Mas o bom é que ainda existe pessoas que de fato, né, apoiam a causa indígena e que de verdade, né, de alma, mesmo que não seja de sangue, mas que de alma amam os povos indígenas e que cada um fazendo um pouquinho, a gente vai conseguir somar e se tornar lá na frente uma coisa grande. Então, a gente, apesar de falar o português assim, claro, mas a gente não andava saindo do nosso território, a gente não tinha muito comunicação com o mundo de fora, né? Eu, por exemplo, vim conseguir ter um celular, eu já tinha meus filhos tudinho, e assim foi outros, né? Então, alguns parentes hoje já têm celular, então as coisas já começou a melhorar por um lado, né? Que a gente sabe que tem dois lados, né? Da moeda, mas que pelo menos hoje a gente consegue fazer reuniões online, consegue planejar, né? Então, assim, eu vejo que de alguma forma, lentamente, né? Igual um jabuti, mas a gente está chegando, acredito que a gente está chegando lá, né? No objetivo final, que é o nosso povo ser atendido de forma humana em todos os aspectos das políticas públicas. Eu queria voltar na questão do que o Hamilton falou, para a questão da visibilidade da União. Eu acho que, pelo que você falou, parece que vocês procuram a imprensa alternativa mais localizada. Mas a questão indígena é uma questão para o país pensar, né? Não é uma questão só dos indígenas do Maranhão, mas os indígenas no Brasil todo. Nesse sentido, aqui em São Paulo, por exemplo, tem vários veículos da imprensa alternativa muito bons, muito bons. Então, uma sugestão que vocês também lancem as reivindicações de vocês para essa imprensa também fora do Maranhão. Teve também uma agência pública, ou agência publicidade, não estou recordado o nomezinho, que é de São Paulo, e que ela fez uma matéria em 2023, se eu não me engano, sobre a epidemia de sarna que teve no município com os povos indígenas daquele município, onde tinha mais de 150 pessoas, né, arrancando assim o couro da pele, as criancinhas chorando, assim, muito muito sofrimento. E aí eles fizeram
mas a gente conseguiu, teoricamente, que fosse feita uma ação, só que essa ação ela foi feita de qualquer jeito. Eu acho que eles não conseguiram sequer atender 30 indígenas, porque, assim, para você fazer uma ação no território, você tem que avisar com antecedência, porque o povo está para a roça, o povo está caçando, o povo está para algum lugar, né? As aldeias são distantes, então precisa os caciques, os conselhos de saúde, os conselhos local, todo mundo tá para poder articular que o povo esteja presente ali, porque senão vai ser um fracasso. E isso que aconteceu. A gente não conseguiu que o povo, todo mundo que tivesse com aquele problema de saúde, fosse atendido. E aí foi atendido menos de 30 pessoas, eu não lembro a contabilidade, mas você olhava assim, era pouquíssimas pessoas. E aí, quando os outros chegaram, souberam da notícia, o pessoal já tinha ido embora, eles ficaram super revoltados, fizeram até um ofício, mas não tiveram retorno. Aí os pais tiveram que vender as galinhas, os porcos, as coisas que tinha, para poder cuidar dos seus filhos. Porque quem que ia ver seu filho arrancando a pele todinha do couro, chorando de dia e de noite, porque nasciam umas borbulhas, igual sarampo, e aí espocando e descendo aquela água. Tem foto, tem tudo, tem vídeo. E aí os pais tinham que ir para a cidade de pé, mais de 30 quilômetros, e correr atrás para consultar, conseguir um medicamento, né? Alguns conseguiu com apoio da CESAI, outros não, porque a gente tem indígenas que assim, que conseguem entender os seus direitos, mas tem indígena que tem essa dificuldade, até mesmo de falar o português, né? Isso eu estou falando no geral, né? No município, por exemplo, existe dois povos, Guajajara e Crepano-Cateye. Então, eram dois povos que estavam adoecidos, né? E não teve avanço, né? Se ficou bom, foi graças a Deus que ajudou, né? A mãe natureza e o esforço dos pais, mas que foi um fracasso essa ação que teve, né? Só foi mesmo, por isso que eu falo, às vezes as ações, as coisas acontecem para tirar foto, para autopromoção e dizer que foi feito, só que na prática não aconteceu como é para ser acontecido, né? Porque seria bom, se já veio, vamos atender todo mundo. Ah, não, todo mundo não está aqui, então a gente não conseguiu articular com o tempo, então a gente vai ficar 2 dias, 3 dias, mas a gente só vai sair daqui quando atender todo mundo que está doente. Não vim passar um dia e quem tiver lá pegou a dente de cachorro e ir embora e deixar os outros para trás. Não é assim. A gente sabe que a população indígena, todo mundo trabalha de roça, sai cedo, 6 horas da manhã, o povo já está no mato, né? Outros vão caçar, outros vão pescar, não fica dentro de casa, né? Balançando na rede, igual muitas pessoas acreditam. Eu falo isso porque já falaram para mim que cada indígena recebe um salário que fica só em casa curtindo preguiça, mas isso é mentira. Isso não é verdade. Não deixa onde botar sua roça, plantar o seu arroz, plantar seu feijão, plantar sua mandioca, macaxeira, para ele comer, para ele ver se ele não morre de fome. Essa história de dizer que indígena recebe um salário, que é uma história que é verídica, porque diversas pessoas já me perguntaram, rapaz, vocês são bons, né? Que cada índio que nasce é um salário. Rapaz, da onde? Não. Nós sabemos que todo índio, mas isso é mentira. Não existe isso. Quero que fique bem claro. Sim, agora eu vou perguntar de outra coisa. Eu queria saber a questão da língua do seu povo. Crepim, esse nome que eu não guardo. Tacanhê, não sei, você quem sabe. Como é que está essa questão da língua? Você disse que tem 2 anciãos, que um já sabe e o outro morreu. Então, assim, vocês nunca entraram em contato com pesquisador da universidade, entende? Para ver se eles têm interesse em recuperar essa língua, porque no fim essa língua vai assim, vai acabar? A gente não tem esses contatos, né? Mas a gente vem buscando apoio diretamente com a SEDUC, né? Que ela é responsável pela educação indígena, né? Para que a gente consiga avançar nesse sentido, né? Porque tem possibilidade de ter um bilíngue em cada aldeia, né? De acordo com o TAC, que é um termo de conduta feito pelo Ministério Público e os povos indígenas, que tudo isso está dentro desse TAC. Então, tem os projetos de revitalização de língua materna,
tem os planos pedagógicos, né? Só que aí, para conseguir ir para a prática, né, a secretária de educação, né, ela tem que também abraçar a causa, porque querendo ou não, ela que está lá no poder, né? Então, embora tenha, a gente tem esse direito e tudo, mas se a pessoa estiver lá, não tiver o bom senso e a boa vontade, você só vai conseguir através de via judicial. E aí, quando sai, às vezes pode demorar um mês, quando pode demorar anos. E a gente está falando de um ancião, né? Então, a gente está muito preocupada com isso, né? Porque ele é o único que tem a língua do nosso povo. Então, assim, não tem por que a gente buscar outra língua, sendo que a gente ainda tem a nossa própria língua materna viva. Então, a gente tem que, de fato, guardar essa biblioteca que a gente ainda tem viva, né? Então, eu acho que é muito válido e importante, e deixo aqui até um apelo para a secretária, né, hoje, a Jandira, para que ela abrace essa causa, para que a gente fortaleça a nossa cultura, né, a nossa língua materna, do povo crepamo-cateí. No caso, esse ancião é da geração, ele seria como se fosse de uma idade de ser teu avô. É como se ele fosse a idade de ser. Ele é irmão da minha bisavó, que já morreu. Nossa. Então quer dizer que já tem aí umas 2 gerações que essa língua não está sendo usada no dia a dia. Ou eu estou errado? Como é que foi feito esse sumiço da língua no dia a dia da comunidade? Então, quando o território, ele, assim, o Tiarão falou que o território já estava todo loteado, né? E ele ficou lá. E aí, para ele conseguir ficar lá, ele tinha que trabalhar, enfim, para poder conseguir ter o direito a morar ali. E aí, como o povo estava pouquinho, não tinha como ele sequer lutar pelo território, né? Mas ele ficou ali. E aí esperou-se essa geração crescer, depois que essa geração cresceu, e aí foi que aumentou um pouco a população, né, para quase 60 pessoas, ainda era um pouco, mas mesmo assim conseguiram, né, fazer uma luta, e aí retomaram o território, né, e conseguiram. Nesse tempo foi a Polícia Federal, foi a FUNAI de Brasília, e aí esse cara acampado lá um bocado de tempo para poder garantir que ninguém ficasse lá. E aí, querendo ou não, houve um pouco dessa discriminação por parte dos brancos, né? Ficava fazendo, hoje a gente sabe que é bullying, né? Pessoas ficavam mangando e tal, ficando falando coisa. Outros, por medo, ficava fingindo que não era indígena, né? Para não sofrer nenhum tipo de represália. E aí ficou mal acostumado, assim, no sentido que você se prendeu tanto dentro de você para esconder que você era aquilo, para se autopreservar, e sendo que, por outro lado, você estava, né, se autodestruindo a sua cultura. Só que eles não tinham essa visibilidade de entendimento, né? Eles só queriam, pelo menos, ter o direito de permanecer ali e viver a vida deles igual eles viviam. E aí, com muitas pessoas brancas, e eles não sabiam falar a língua, então eles tinham que falar o português para poder o branco entender, porque caso contrário, ficava inviável, e aí ficou e foi ficando até hoje. A colonização deixou um rastro quase irreparável, porque se o nosso ancião, que Deus o livre, que é a causa natural da vida, nascer e morrer, mas se ele chegar a falecer e a gente não ter isso tudo registrado, documentado, infelizmente a língua do povo vai com ele, porque os mais jovens não sabem falar a língua, não tem essa prática, não. Iá, Jainara, você falou em cultura, né? Quer dizer, que outros aspectos da cultura, por exemplo, que estão contemplados no seu povo? Por exemplo, eles fazem, o povo tem a casa de reza, tem o cacique, tem o pajé, tem os rituais, tem as festas. Como é que está isso, essa organização entre vocês, cultural? A gente tem uma pessoa, né? Só que eles não colocaram o nome pajé, mas a gente tem a pessoa que faz remédio, né? Esse trabalho, né?
e questão das festas culturais, só tem duas que ainda praticam, que é da passagem da menina moça para a fase adulta, e ainda fazem a festa, que é a festa da barriguda, do luto, que é a festa também da passagem daquela pessoa, quando ela morre, né? Então, ainda existem as duas festas, mas que tem umas que já está mais de 4 anos que nunca foi feito, né? Porque, assim, para você fazer uma festa, muitas vezes você depende de algumas coisas e aí você não consegue para poder você receber, porque quando faz uma festa dessa, você tem, de uma certa forma, um intercâmbio com outros povos, né? Assim como quando outros povos faz lá no território deles, a gente vai para lá. Da mesma forma é. Aí muitas vezes os parentes de cá estão despreparados para receber, né? E aí fica vago, não tem como muitas vezes acontecer, porque tem que vir um cantor de outro território, porque lá no território não tem mais cantor, já morreu, né? Então tem todas essas dificuldades. E a casa de reza? Não, não tem mais. E onde que as pessoas praticam os seus rituais espirituais, etc., com outra religião, ou como é que é isso? Tem uns que praticam ainda, né, a prática antiga dos indígenas mesmo, e outros voltaram para as religiões, né, que vieram aparecendo ao longo do tempo. Né? Hoje está um pouco misturado, está uma mistura disso, né? Um pouco dali e um pouco daqui. Que medidas você acha que deveriam ser tomadas para que as comunidades indígenas possam ter uma vida praticando os valores indígenas? A língua, os costumes todos. A educação voltada para a cultura, né? Ter um plano, né, pedagógico para aquele povo específico, que a educação é o ponto, para mim, é o ponto de partida, né, em todos os aspectos. Mas dentro da comunidade ou fora? Essa escola. A educação indígena, ela é um pouco complexa. Os brancos entendem que uma educação é entre quatro paredes, é em uma sala. Nós entendemos que a educação não é só entre quatro paredes. A educação vai além disso, né? Como que a gente pensa a nossa educação para os nossos filhos? Teria sim que ter as aulas dentro da escola, entre quatro paredes, ok. Mas isso não impede de ter X dia no mês ou na semana, de ter aulas práticas para o incentivo da cultura, né? Para os meninos fazer pulseira, para os meninos fazer arco e flecha, uma corrida de tora, uma corrida de flecha, né? Para fazer uma cantoria, né? Para ir na mata, no rio, no lago, ó, isso aqui é árvore tal, isso aqui é árvore tal, isso aqui, a história do seu povo era dessa forma e dessa. Contar a história, ó, os limites do seu território, passa por aqui, bem que tem um marco, né? Aulas práticas para autoconhecimento da sua origem. Não só você estudar só sobre as temas dos brancos, né? Todo o tempo, porque aí a sua cabeça já vai para outro rumo e você esquece, às vezes, de quem você é. Às vezes você fica perdido. O que é que eu sou? Sou índio ou sou branco? Ainda mais com a mixigenação que tem. Então, isso é que a gente queria, que as aulas não fossem só conforme o cronograma que é proposto para a gente, que a gente fizesse parte desse cronograma e que a gente tivesse uma aula diferenciada, né? E que fosse uma aula boa para todo mundo, porque, querendo ou não, num povo que está perdendo a sua cultura, muitos não sabem mais fazer, por exemplo, o artesanato. Então, teria que ter um dia para aquele trabalho. Incentivaria aqueles indígenas a fazer aquele trabalho e praticar, que ali já é uma cultura, mas que já está se perdendo.
Porque é muito mais fácil, é o branco botar na cabeça do índio, tu vai lá na loja e compra um par de brinco, um cordão e pronto. Mas para nós é melhor você produzir o seu artesanato, aprender e passar para os seus filhos, do que você ir lá na loja e comprar, né? Então, essa é a educação que a gente quer diferenciada, respeitando os dois lados, né? Porque a gente sabe também que a gente precisa aprender como que funcionam as questões de história, ciência, matemática, português, etc., do branco, até porque hoje em dia a gente sabe que para ter um trabalho é muito competitivo, né? Todo mundo está bem sabido, digamos assim, em conhecimento. Então, o indígena tem que estar igual, mas sem perder a sua essência, sem perder a sua identidade. Então, isso precisa ser incluído e a educação ambiental fazer parte do currículo escolar dos indígenas, para que os indígenas, desde miudinho, entender o porquê. Não, você não pode fazer isso, mas entender o porquê não posso fazer isso. Né? Porque eu não posso, por exemplo, instruir os peixes, porque, por exemplo, eu não posso desmatar a beira do rio. Entender, porque você só proibir e a pessoa não entender, até para os brancos, ele fala, eu vou fazer, ninguém me explicou o porquê, então tá tudo certo. Eu acho que é isso. Então, mudaria muito o cenário, porque o principal ponto de partida é a educação. As outras coisas vão automaticamente sendo acrescentado, porque o conhecimento é algo que ninguém vai te tomar. Eu queria uns dados mais objetivos, assim, que eu acho que ainda não tenho ou não capturei, que é assim, eu queria saber qual é o tamanho da população do teu povo hoje, se só existe nessa território, assim, a população do teu povo só existe nesse território, aí nessa região de Grajaú, ou vocês têm parentes desse mesmo povo em outras regiões do estado? De repente, eu não sei qual é o nível de proximidade de vocês com os Guajajara, por exemplo. Queria saber desses detalhes. Quantos vocês são e se existem em outros lugares? Alguns dos nossos antepassados, eles se casaram-se entre os Guajajara, né? Morreram no nosso território por idade mesmo, né? Eu também sou uma mistura de crepam e guajajara. A minha avó, ela é crepam pura, a minha bisa também. Mas os mais jovens, né, tem 20% que é uma mistura de guajajara. E eu tenho uma irmã cricati, eu tenho uma irmã gavião. Você falou todas essas dificuldades aí que no dia a dia da população, e que a gente vê que é uma coisa até geral em várias populações indígenas com quem a gente tem conversado. Eu queria saber que tipo de expectativa de vida, assim, o que é que os jovens indígenas planejam para a vida hoje em dia? Eles planejam abandonar o território e trabalhar no meio dos brancos, ou planejam desenvolver o território? O que tipo de plano se faz para o futuro na tua geração e nas gerações mais jovens? Nossa população, ela não chega a 400 pessoas, envolvendo todo mundo, os dentro e os que estão fora, né? Porque muitos, alguns saíram migraram para fora, né? Por questão de trabalho, essas coisas. Mas os restantes ficaram, porque para além das políticas públicas que a gente cobra, a gente faz o nosso trabalho também dentro do território de conscientização, né? O nosso trabalho de incentivação cultural, a gente de forma bem lenta, a gente já está gravando alguns vídeos com o nosso ancião, né? A gente já está tendo essas rodas de conversa sobre o nosso povo, como a gente vai estar, né, a partir daqui, né, se fortalecendo cada vez mais, porque se a gente está aqui hoje é por resistência de nós mesmos. A gente, claro que cobra, né, que os órgãos façam o trabalho deles, mas isso em momento algum impede que nós continue fazendo o nosso trabalho, né, enquanto povo, enquanto liderança, enquanto comunidade, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto filhos que somos. Então a gente, né, está se movimentando também.
E a prova viva está aí, né? A gente tem a nossa brigada voluntária de agente ambiental, a gente tem o nosso pré-fogo, a gente tem o entre altos e baixos, tem o nosso ancião, que a gente está fazendo um trabalho lento, né? Porque às vezes a memória do celular não ajuda e você requer, né, de bastante espaço para gravar esse tipo de coisa. Mas, de alguma forma, a gente está fazendo esse trabalho, né, atuando dentro do território, independente dos órgãos, né? Não, é o seguinte, eu acho que você colocou muito bem a questão da educação e da cultura, né? Porque não interessa aos indígenas terem uma educação formal ocidental com a cabeça voltada para o desenvolvimento, né? Desenvolvimento tecnológico, social, cultural, etc. A gente já sabe o que é essa escola dos brancos, né? Para reproduzir brancos para comandar a economia, o país, etc. Vocês não querem isso. Vocês querem uma educação indígena voltada para o bem viver do povo, não é verdade? Para recuperar os valores do povo, recuperar do seu povo, recuperar as redes de solidariedade do seu povo, recuperar a língua do seu povo, né? A visão do mundo, a espiritualidade do seu povo, é isso que você quer. E quando você está falando nisso, você está falando do bem viver, não está falando do desenvolvimento do branco, né? Isso não é nesse mar que vocês querem entrar. Vocês querem entrar na floresta dos valores de vocês, né? E, eu acho que isso aí tudo tem a ver com a ideia do bem viver. O que você acha disso? Eu? Ah, seria uma maravilha, né? Se acontecer na prática. Assim, a gente faz esse trabalho já, mas aquele trabalho de formiguinha, né? Mas se a gente tiver mais parceiros para estar ajudando nós, ainda seria muito mais melhor, né? Porque a gente é um povo, né, carente, que mora no meio do mato, que fala o português, mas que tem zero conhecimento quase, né? Então, assim, a gente está se fortalecendo, sempre teve, né? Como eu te falei, a gente sempre fez esse trabalho, independente de órgão. Antigamente, a gente caminhava mais de 70 quilômetros a pé para consultar, para fazer exame. Eu, particularmente, meu menino hoje tem 19 anos, mas meu pré-natal, eu ia de manhã fazer o pré-natal, 30 quilômetros, consultava, tomava vacina e voltava para trás de pé e chegava em casa boca da noite, entendeu? Claro que hoje, assim, melhorou alguma coisa, então a expectativa é que melhore, porque se existe como melhorar, a gente vai estar cobrando e buscando, mas isso não impede que, se tiver uma situação parecida, isso eu estou falando de forma geral, a gente não vai parar a nossa luta porque a OB não deu apoio, a gente vai continuar do mesmo jeito. Jainara, qual é que você acha que é o bem viver para você? O bem viver para nós é você plantar sua macaxeira, né? Você ensinar o seu filho a fazer farinha, ter muita fartura, é você correr de tora, você ter força para correr com a tora nas costas, né? Você ter uma vida livre, né? Porque é libertador você ter o seu modo de vida respeitado, né? Você ter uma educação respeitada conforme cada povo, né? Que cada povo tem sua organização diferenciada, seus costumes, línguas e crenças. Mas é uma libertação você poder praticar aquilo que você quer da forma que você quer, né? Eu comparo vocês que são brancos, vocês têm a casa de vocês, né? Então a organização da casa de vocês, né? Vocês que definem como deve ser, né? Como, ó, isso aqui, aqui. Então, por que que nós, indígenas, não pode ser respeitado? Como a gente quer nossa educação, como a gente quer nossa saúde, né? Porque a gente também trabalha muito com... Claro que a gente trabalha com os médicos, né? Mas isso não impede da gente também fazer o trabalho, né? Com os remédios naturais também, por exemplo. Então, assim, uma coisa puxa a outra. Uma coisa não impede a outra. E se a outra coisa não acontecer,
a gente vai estar fazendo a nossa do mesmo jeito. Mas se a outra acontecer, para somar com o que a gente já está fazendo, é ótimo. Se não, a gente vai continuar fazendo da mesma forma, igual a gente já está fazendo há mais de 30 anos. Tá no fim, né, Vera? Tá no final. Eu acho que a gente sabe que a Jainara Cuiá canta também, né? Opa! A gente podia concluir o programa com uma cantoria sua. O que você acha? Excelente ideia! Você conhece alguma coisa na sua língua ancestral que você queira dividir com a gente? Né? Muito nesse sentido. Né? Como assim? Cantar uma música na sua língua. Eu sei, mas eu tenho vergonha. Tem vergonha. Mas você pode, então, falar alguma coisa, se você não quer cantar. Fala alguma coisa, fala uma frase importante, um ensinamento, depois você traduz para a gente. A gente quer ouvir o som da sua língua, alguma coisa que você souber, já vai ser muito interessante. Mas ela canta também. Vou cantar só um refrão. Isso. Ayaka pranante, doi com curulento irarakan. Ayaka pranante, doi com curulento irarakan. Que legal! Muito bom! O que quer dizer? O quê? Essa é a música, ela é muito, fala do animal, né, do jabuti, né, e o jabuti, ele é uma inspiração para nós Crepom Cateye, porque o jabuti, as pessoas acham que ele não caminha, né, você deixa ele ali, rapaz, jabuti não sai do lugar, mas se você deixar ele ali, você procurar ele depois, você não acha mais ele. Porque ele caminha sim, ele corre muito, que eu já vi. Então, quem acha que o jabuti não caminha não, ele corre. Então, às vezes, né, a gente se inspira muito, porque nós, devagarzinho, as pessoas, não vão chegar, mas engano deles. Né? Quando ele der fé, a gente já correu e está lá na frente. E também, o jabuti, você pode ver que ele é formado por pedacinhos, né? É como se Jesus, né, junto com o nosso pai, né, a mãe natureza, tivesse pegado os pedacinhos dele e colado um no outro. Foi pedacinho por pedacinho. Você pode olhar o casco do jabuti se eu estiver mentindo. E fez aquele casco lindo e forte. Então, hoje a gente estamos juntando nossos pedacinhos e estamos colando e a gente vai ficar mais forte do que nunca, né? Opa. Com fé em Deus. Como um jabuti, né? Como um jabuti. Como um jabuti. Muito bom. Legal, muito obrigado. Muito agradecido. Gente, eu queria agradecer aqui a presença da Jainara com a conversa conosco, a Riuá. Né? Não vamos esquecer o nome dela, que a gente cometia a gafe de não saber pronunciar no começo, mas no final aprendi. Riuá. Agradecer muito a conversa que ela teve com a gente, ela separar um pouco de tempo para bater esse papo, e queria pedir agora para os nossos companheiros aqui se despedirem, para a gente encerrar nossa conversa de hoje. Queria só fazer uma sugestão para a Riuá. Quando ficar pronto essa gravação editada, você ir batendo nas portas da imprensa local, da universidade. Queria mostrar um vídeo para vocês da nossa luta, etc. Né? A gente está querendo divulgar, querendo apoio, querendo parceiros, etc. Eu tenho certeza que muitas portas vão se abrir. Tenho certeza. Amém. Verdade, Hamilton. Programa... Muito obrigada pela sua vinda aqui. Foi um aprendizado para nós. Obrigada de coração. Eu que agradeço. Gratidão. Só tenho a agradecer mesmo. Tchau. 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 Ayaka pranante, doi com curulento irarakan.
Ayakapranate, ayakapranate, toiko, purunen, toirakan.